Boa tarde, gente. Eu queria fazer vídeo mais cedo hoje, mas não pude. Aqui a gente tá num corre-corre muito grande, né? Por conta de uns processos de um processo na justiça que a gente está enfrentando. Aí eu queria falar sobre como, assim, um efeito, sobre uma coisa que Sam Harry já falou, sobre a fé cristã, que ele disse que é uma fé obscena, que pode criar um falso senso de superioridade, um complexo de superioridade. Ele falando sobre muitas vezes que uma pessoa diz, ai, Deus fez isso e aquilo por mim, Deus me ajudou, eu estava quase morrendo, mas Deus salvou minha vida, eu estava com uma dívida bem grande, mas Deus mandou uma pessoa e essa pessoa me emprestou dinheiro para eu pagar minha dívida. Deus me curou de um câncer. E ele fala sobre como, assim, quando essas pessoas falam essas coisas, parecem não considerar o bem que Deus supostamente deixa de fazer a tantas pessoas. Muitas vezes já me disseram, olha, Tênia, Deus já deu tanto livramento a você, mas hoje eu penso, engraçado como ele não dá livramento a tantas crianças que estão sendo abusadas, não é? Que uma vez mesmo minha mãe, quando ela ainda não pensava nem mesmo em ter câncer, ela disse, olha, Tênia, quem sabe você não ter o que você quer não possa ser Deus lhe poupando para lhe salvar de um sofrimento maior. Engraçado, né? Aí é retomando o assunto das crianças abusadas. Por que Deus nesse momento não está... Quantas crianças não devem estar sendo abusadas neste momento em que eu estou fazendo este vídeo? Por que Deus não as está poupando? Assim, aí pensamos também, às vezes, quando a gente escapa de uma situação. Aí dizem, Deus agiu naquele momento. Ele mandou aquela pessoa para lhe socorrer. Eu conheço a história de um rapaz, um Charles Crawford, na revista Seleções, eu li. Ele queria se jogar de um viaduto. Mas 3 homens, né, apareceram e o ajudaram. Impediram que ele se matasse. Impediram que ele se matasse. E ele disse que ganhou forças com o fato dos homens terem mostrado a ele que se importavam com ele. Minha mãe até disse, tá vendo, Atenea, como Deus manda pessoas, como Deus manda anjos, mas aí eu penso, quantas pessoas chegam, decidem pôr um fim às suas próprias vidas e não têm a sorte de encontrar alguém que as convença a desistir, de se suicidar, ou então alguém que as salve. O que eu posso dizer do caso desse rapaz, Charles Crawford, é que ele teve sorte de encontrar gente que se importou com ele. Ele teve sorte, foi isso. Porque tantas outras pessoas nesse momento, talvez, nesse mundo enorme em que a gente vive, devem estar pensando em dar um fim à própria vida. E com certeza, talvez não haja ninguém por perto para convencê-las ou para salvá-las antes que elas morram. A realidade é muito triste. E muita gente chega e fica dizendo assim para mim, mas Ateneia, você tem que acreditar em Deus, Ateneia. Porque você, veja, por que que você acorda todos os dias, você está em pé, você está saudável, você é inteligente. Aí eu penso, mas aí vamos repetir, mas aí vamos rebater. E tanta gente que está numa cadeira de rodas ou então está presa a uma cama, ligada a um monte de aparelhos para se manter viva, sofrendo com uma doença degenerativa ou terminal. Ou então, gente que, digamos, nasceu retardada. Eu já fiz essas perguntas a muita gente que veio dizer que eu tinha que agradecer a Deus pela vida que eu tenho. Aí elas responderam: olha, tudo acontece com um propósito. Com que propósito uma pessoa é abusada sexualmente? Com que propósito uma pessoa desenvolve uma doença degenerativa? Com que propósito uma pessoa desenvolve câncer? Ou então nasce retardada, hein? Por que que Deus... Eu sou tão especial assim que Deus resolveu me fazer inteligente enquanto faz, digamos, fulano ou cicrano ter autismo ou ter algum tipo severo de retardo mental? Eu sou tão importante assim que Deus me fez saudável enquanto tantas outras pessoas têm esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica ou qualquer outro tipo de doença degenerativa?
ou autoimune. E é porque é assim, né? A vida é muito incerta. Pode ser que lá na frente eu desenvolva esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, degeneração espinocerebelar, como a jovem Aya Quito, que eu já falei sobre ela aqui. Ou seja, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou especial. Aí a questão do senso de superioridade, né? Uma vez que a minha tia, ela apontou para uns moradores de rua, ela disse, ó, tá vendo, Atenea? Agradeça a Deus porque você tem uma casa. Então eu sou melhor do que um morador de rua para Deus fazer com que eu tenha uma casa enquanto tantas outras pessoas dormem na rua? Eu ainda penso, questão também de emprego, né? Que eu já falei aqui várias vezes. Que uma vez eu até discutindo isso com uma viúva de um tio meu, que eu dizia contando para ela sobre os conselhos que mãe me dava de não ir atrás de emprego. Que a viúva do meu tio disse, Atenea, e emprego aparece assim na porta de casa, é? Deus vai mandar um emprego num embrulho de presente? É a questão também da vitória. Que tem aquela música de Cassiane, né, que ela canta. Não diga que a vitória nunca vem, pois Cristo a vitória pra você Deus tem, né? Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Veja só a mensagem que se passa nessas igrejas, né? Neopentecostais, que pregam inclusive a teologia da prosperidade, né? Deus vai lhe dar a vitória, como se vitória fosse um presente e não uma conquista. Outra ideia errada também. Quando uma senhora muito católica me disse, Atenea, você tem que acreditar em Deus, Atenea. Se você ficar doente de repente, quem é que vai lhe socorrer? Aí eu disse, os médicos. Aí ela disse, quem deu sabedoria aos médicos? Veja, conhecimento e sabedoria. Quer dizer, os médicos têm conhecimento e têm sabedoria porque Deus deu a eles? Um médico passa anos de sua vida estudando para se tornar hábil para exercer a profissão. Aí ele ganhou o conhecimento, Conhecimento é um presente. Conhecimento é coisa que você adquire. E sabedoria também, né? Porque conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. E muitas vezes você sofre muito para adquirir sabedoria. Às vezes você precisa, quebrar muita cara para adquirir sabedoria nesta vida. Para entender que sabedoria e conhecimento e vitória não são coisas que você vai ganhar. São coisas que você vai ter que adquirir. Coisas que você vai ter que lutar muito para ter. E assim também, como no caso, que eu ainda me lembro quando eu estava cansada de ficar só estudando para concurso. Aí eu dizia para a mãe que ia atrás de emprego e a mãe dizia, não, Atenea, não vá. Deus vai lhe mandar o emprego certo na hora certa. Olha, Deus tem muitas bênçãos para você. Veja o senso de superioridade que isso cria, né? O falso senso de superioridade. Você é tão especial que pode ficar de braços cruzados fazendo chá de cadeira, esperando a vez de Deus lhe dar as bênçãos que ele tem para você, né? Eu já discuti algumas vezes com Richard Fox muitas dessas coisas. E falando inclusive sobre quando eu falando com ele, inclusive, sobre e-mails, eu dizendo assim a ele que minha mãe me aconselhava muito, não, Atenea, não vá namorar tal pessoa, não vá namorar fulano, não queira namorar cicrano. Olhe, fique orando, ore e peça a Deus que lhe mande a pessoa certa. E Richard Fox até disse, olhe, ficar só orando não vai fazer um namorado cair no seu prato. Está vendo? É como disse Rissan Helres, esta é uma fé obscena, né? Cria um falso senso de superioridade, principalmente coisas como essa de que Deus vai lhe dar a vitória, no tempo certo, Deus vai mandar as bênçãos que Ele tem para a sua vida, que eu ouvi muito também, olha, se você não conseguiu agora, é porque Deus tem coisa melhor guardada para você. E o que hoje eu sei eu não estou querendo estimular ninguém a ser pessimista. As pessoas devem ter sonhos e lutar por eles sim. O que elas não devem é
confiar nessas teorias, nessas coisas de que um dia a vitória lhe será dada, porque não será. Vitória é uma coisa que você tem que lutar muito para conquistar. Conhecimento, conhecimento e experiência e sabedoria são coisas que você adquire também. E muitas vezes você sofre muito para adquirir sabedoria. Boa tarde a todos.